Bem-vindos a mais um Vê Se Pode, terceira temporada. Eu sou Dudu Gontijo. Eu sou Débora Salomão. Estamos hoje com duas pessoas importantíssimas, trazendo uma cultura do vinho, né, para nossa região, o Cerrado Mineiro, que é sensacional essa história. Casa Bruxel e Vinícola Alma Rios. Isso é super interessante, porque se eu for pensar alguns anos atrás, seria algo, para mim, né? Na minha cabeça, algo que nunca aconteceria, né? Para a gente da nossa região. E é muito maravilhoso saber que isso pode acontecer aqui também, né? Isso. É um assunto que eu amo, né? A gente Nossa, ama vinho, né, amigo? oh meu Deus, Que se eu foi, pudesse... travou? Não, Ah, vinhos mesmo. tivesse travado o computador. É um assunto que eu amo muito e que, de fato, na minha... tadinha, né? Na minha pequena expertise sobre o assunto, para mim, principalmente a cultura da uva tá relacionada com frio. Não é isso que a gente imagina, inicialmente? Sim, né? Eu A imaginava isso. cultura inicial do vinho, né? Eu acho que era você tomar um bom vinho encorpado, né? No frio. Não, mas o frio nem só em relação a gente tomar o vinho, não apreciar. Na cultura de cultivar a uva, Ah, em regiões sim, mais claro, frias e também. tudo mais. E eu tenho muitas dúvidas, meninas. Muitas, muitas, muitas. Estamos aqui com Cristiane Rios, proprietária da vinícola Alma Rios, Patos de Minas, Cerrado Mineiro, gente. Olha só que bacana. Certificação inglesa da WS? Sete. W7 Nível 3. 3, é. A gente Que é quer saber tudo sobre uma isso também. certificação inglesa em vinhos. Isso é muito bacana, né? Eu gostaria de ter esse conhecimento também. Aline, você hoje está à frente não só dos vinhos, né? Também dos cafés, ou Dos não? cafés. Da Casa Bruxel? Isso, hoje eu estou à frente da Casa Bruxel, tanto na área de qualidade quanto administrativa. Então, a minha formação é gestão de agronegócio, eu fui especializando em café, eu sou uma Q-Grader certificada, e agora eu sou uma enófila, né? Estou estudando sobre vinhos e tenho um MBA em gestão de negócios e enologia. Por que de negócio? Porque eu entendi, eu trabalhava sempre dentro da porteira. Então, agora, quando eu vou para a Casa Bruxel, eu vi que a gente precisa entender sobre os negócios fora da porteira também. Então, são diferentes segmentos, né? Eu falo que eu me reinventei, que eu deixei o agro dentro e fui para fora para vender os produtos que a gente desenvolve. E a Casa Bruxel, ela é um presente. Eu falo que é um presente não só para a família Bruxel, mas para todos os que estão envolvidos também nos cafés especiais e nos vinhos de dupla poda, vinhos de inverno, né? O Daniel me disse e falou assim: a Aline está antes da gente. Então, ela é uma pessoa que você tem que levar, é importante. Quando nós trouxemos a pauta, o Daniel seria a personagem para vir aqui, e ele falou: não, leve a Aline, que eu acho que é interessante dela falar, porque ela está antes da gente, antes que antes da gente chegar, ela já estava. Então, é interessante que ela esteja aí com vocês. Eu agradeço a confiança de vocês e do Daniel também, né? Eu tô com o Daniel lá na DB desde 2010 e agora na Casa Bruxel desde 2022. E esses dias eu fui apresentar o vinho para ele. O dia que a gente lançou o Syrah 2024, eu já tinha provado e ele não. E eu pedi ao pessoal assim, eu quero ver as caras. É bom gravar, né? É bom gravar. E assim, Deixar registrado. foram as melhores. Então, eu fico muito feliz pela confiança que toda a família tem no meu trabalho junto com a Casa Bruxel. E eu faço com muito carinho, com muita dedicação. O Daniel foi o idealizador do projeto, né? E ele é diretor da Casa Bruxel hoje, né? Vinhos e cafés, né? Porque um não distancia do outro, porque tá tão próximo todas essas culturas hoje para vocês lá dentro da empresa, né? Que eu acho que não pode distanciar. Tanto que a Débora falou assim: vamos pontuar só vinho. Eu falei, não, mas não tem como distanciar o café, né? Porque
tá dentro da cultura que vocês estão aí produzindo e que produzindo com maestria, né? E a gente não pode deixar também de falar do café, porque a cultura do café aqui no Cerrado começou com os produtores de café. Então, tem essa... Então, o Bambini, quando ele trouxe aqui para o Cerrado, ele quis mostrar para o produtor de café que era uma área, que era um terroir propício também para a produção de vinhos, né, de uvas viníferas. E isso a gente tem conseguido mostrar para o mundo, né, Cristiane? Sim, sim. E caminha igual, né? Sim. A degustação é igual, O o café com o vinho. Combina? Não, a degustação, a Mas forma combina o café e o vinho? Não, um atrás do outro, acho que você vai atrapalhar o seu paladar. Mas a forma de degustar, eu É bem acredito parecida, que seja né? bem parecida. Só antes de passar para você, você falou sobre uma graduação sua que é que... Q-Grader. Q-Grader é um provador especializado em cafés especiais. Então, tem o classificador e tem o Q-Grader. Então, todo Q-Grader, ele tem técnicas, né? Ele é formado por uma instituição que antes era o CQI, agora a SCA. Então, a gente passa por uma reforma no protocolo agora recentemente, para a gente poder provar cafés do mundo inteiro na mesma linguagem. E aí, da mesma forma que tem o vinho, a gente tem umas rodas de sabores e protocolos, que são as nossas referências sensoriais, onde eu posso provar um café com americano, com japonês, com dinamarquês, e a gente vai falar a mesma linguagem sensorial. Então, esse é o profissional Olha, que eu grei. interessante. Muito. Não sabia que existia, né? É Então, interessante. Mas mandaram beijos para você. Ah, que bom. A Karina Seibt, que é minha irmã, que esteve aqui mais cedo. Uma querida. E... Admiro muito ela. Hã? Admiro muito ela. Ah, que bom. Ela veio pro café há pouco, né? Mas tá aí batalhando, né? Eu acho que levar, né, essa história do Cerrado Mineiro pra frente aí. Uhum. Karina e Mariana, né? A Mariana Heitor também também. mandou um beijo para vocês, assim, carinhosíssimas com vocês. Inclusive, até trazendo um pouco desse assunto desse primeiro episódio que a gente gravou, mulheres, né? Mulheres no agro, mulheres em posições de liderança, de destaque, de inteligência, de força, enfim. Eu acho que esse episódio também a gente vai falar muito sobre isso. Cris, eu queria Pela saber... Débora, só traria mulheres. Eu sou dessas. Só- A só gente é traria muito mulher. legal. A gente é muito maravilhoso. E eu queria saber como vocês decidiram investir em vinho. Assim, por que vinho? Então, o vinho sempre esteve ligado na minha trajetória com o Maurício, de viagens, de passeios. E todas as vezes que a gente viajava, a gente encaixava uma vinícola ali. Era um assunto que tocava a gente. E uma dessas viagens, voltando da Itália, época de pandemia, a gente estava com mais 2 outros casais de amigos, e esses os 3, vieram conversando sobre a possibilidade de se ter vinhos em Minas Gerais, que o Bambini já tinha feito o vinho. E eu, assim, até para falar a verdade, olhando bem assustada, com muito preconceito essa história. Que viagem é essa? No sentido de, gente, o bom é passear, o bom é curtir, né? Mas, enfim, e com essa possibilidade de conhecer esse mundo, nós resolvemos conversar mais sério com o Bambini, conhecemos o consultor, Frederico Novelli, que era quem dava para ele na época a consultoria. Ele nos visitou, viu que era possível, e eu acho... O tipo de terra? Ele vem, olha, terroir, né, tudo, terra, clima, quantidade de chuva, solo, tudo. E ele falou, olha, é possível. Muito, né? Sim, ele falou, é possível ter o vinho, e nós embarcamos nessa loucura. E agora somos apaixonados. Com isso, a gente abriu a Gran Cru. Que é uma loucura linda, né? Poxa vida. Sim. E com isso, a gente abriu a Gran Cru, Patos de Minas, e estamos aí no mundo do vinho. Produzindo e degustando. Maravilhoso. E aí eu tenho uma pergunta bem pessoal mesmo, e bem ignorante, no sentido, de fato, eu quero saber tudo que eu puder.
essa questão da terra, do clima, enfim, isso impacta na qualidade do produto? Como é que isso funciona? Como é que vocês conseguem produzir uma uva e um produto de muita qualidade com algumas dificuldades? A gente pode colocar esse nome ou não? Pode. Pode? Quer responder primeiro? Uva, café é produto de terroir. Isso a gente não tem como negar. Então, toda vez que a gente tem um produto que a gente intitula de terroir, a gente tem que entender muito bem a região para ver qual a variedade, qual que vai ser, qual o propósito daquela produção. Então, hoje, aqui no Cerrado, a gente trabalha com a dupla poda. Enquanto no sul eles trabalham com uma poda só por ano, aqui a gente trabalha com uvas vites viníferas, tanto a Alma Rios quanto a Casa Bruxel. E essa dupla poda é para enganar a planta durante o calor e ela produzir durante o frio, porque a gente precisa que a fruta tenha uma maturação fenólica completa e isso agregar no vinho. Então, a gente trouxe a Casa Bruxel é a primeira aqui de Patos e ela começou com o Murilo, que é conhecido como o pai da dupla poda. E hoje a gente está com o Frederico, que é o mesmo consultor da Cris e do Maurício. Quando o Murilo chegou aqui no Cerrado, ele já está lá no sul de Minas tem muito tempo, ele falou assim, o Daniel muito empolgado, levei na São João. E aí, lá na São João, é uma planície muito grande, e ele falou assim, quanto que a gente vai plantar? O Daniel falou isso tudo. E ele falou assim, a gente vai acabar com os chilenos e tudo, muito empolgado. E aí, o Daniel falou assim, não, calma, nós vamos para outra fazenda. E aí, escolheu 2 hectares na Chuá, e hoje são 8,5. Eu confesso que quando eu vi, eu achei que o Daniel estava ficando bem doido. Porque na época, e ele sabe disso, eu sempre conto essa história, porque na época era uma área de café, o café estava começando a ganhar impulsionamento no valor, então estava saindo de 375 indo para quase 800 naquela safra. Nossa. E a produtividade, a gente esperava em torno de 75 a 80 sacas por hectare. Então, tirou aquilo que já estava em engranação, plantou. E quando eu olhei aquelas mudinhas, eu falei assim, não tem condição. Elas são umas ramas secas, né, Cris? Só tem raiz. Então, parece uma raminha de mandioca pra gente que é do interior. E aí, eles trouxeram essas mudas da França. Aí, tem um porta-enxerto que é feito para ela se adaptar aqui no Cerrado. Porque se trouxer ela, assim, esse porta-enxerto, ela não consegue se adaptar aqui. Aí trouxe, plantou, fez toda a estrutura de espaldadeira para a planta se desenvolver. E aí, quando plantou, com 8 dias, elas soltaram os primeiros brotinhos. E ali soltou também a vontade de falar assim, isso vai acontecer. Vai dar certo. Porque até então, todo mundo achava que era uma loucura. E escolher essa variedade, então, tinham históricos, né, de algumas regiões já quentes, que estava dando certo o Syrah. E aí, a Syrah, o pessoal sempre fala que é o destaque das uvas de inverno de dupla poda. E aí, colocou o Syrah e o Cabernet. Depois, trouxe um campo experimental e hoje são 9 variedades. E a gente vê que em algumas regiões se dão muito bem, aqui não se dão bem. E as pragas e doenças do sul de Minas são diferentes daqui. Então, por que é importante conhecer o terroir? E a variedade que você vai usar? Para você evitar alguns problemas, que problema na produção, seja no café, na soja, no milho, qualquer uma vai ter, né? A gente está céu aberto, então a gente corre esse risco. Mas conhecendo o que você tem de chuva, conhecendo o seu tempo para colheita, tendo pessoas capacitadas e que gostem da cultura também, eu acho que facilita muito, porque a gente sempre fala em terroir, e a gente não menciona a mão humana, né? E terroir é água, solo, água e mão humana. E tudo isso é a cultura das pessoas. O contato. O contato com a pessoa é cultural, tudo né? que vai influenciar no resultado final do vinho. Então, tudo que entra nesse processo. E influencia, né? Tudo influencia. O manejo que é feito. Então, assim, eu acredito que vocês também, né, Cris? A gente está desenvolvendo manejos novos, está saindo do que outras regiões fazem. Então, eu sempre falo assim, que no café, até 2013, a gente tinha sempre protocolos do sul de Minas. Da uva, não deu tempo da gente ter muito tempo como protocolo. A gente teve que se adaptar e entender o que é nosso terroir, né, Cris? Sim, sim. Na verdade, o mundo inteiro ele vai enfrentar problemas.
o mundo inteiro. Então, você vai estudar sobre França, cada terroir ali é diferente um do outro, tanto que cada parte da França vai trabalhar com uma uva. A Alemanha, todos os lugares vão ter os seus problemas. Então, cabe ao homem administrar esse problema. Uhum. E se a gente for analisar a época, igual a Aline está falando, a época que a gente colhe, que é no inverno, o nosso terroir é divino para a uva. A uva não quer muita água, nós não temos chuvas. A uva precisa de insolação, nós não temos uma nuvem no céu. A nuvem precisa de calor, o nosso dia é quente. A uva precisa de uma noite fria, a nossa noite é gelada. Então, tudo o que a uva precisa, a gente tem de sobra. Então, o nosso terroir, ele é fantástico para a uva. Agora, o que vai mudar ali agora é o enólogo, é como que cada proprietário ali vai decidir o que ele vai, sei lá, onde que ele quer chegar com o vinho dele. Lendo algumas coisas sobre... O americano, ele é encantador, né? Ele quer encantar o mundo com todos os produtos que ele tem. E as vinícolas da Califórnia dele não funcionavam e eles trouxeram pessoas para equilibrar não sei como que fala, a degustação palatar, né? Do vinho. Para que fosse mais comercial para o mundo, né? E eles modificaram não sei se é o processo, se é as uvas, alguma coisa assim, que é uma coisa tão interessante, porque, tipo assim, eles querem vender, né? Agora, são vinhos bons? São realmente vinhos bons? E eu vou além disso, porque nós tivemos agora em... Quanto que eu fui para o Chile? Março? Março, junho? Eu acho que enfim, independente. Eu tive no Chile e aí eu falei, vou ver uma vinícola, eu quero conhecer, e aí nós fomos na Contiatoro. E foi uma experiência legal. Eu tinha uma experiência que era você fazer o processo, não aquele diurno, mas um noturno que vem um cara com um chapéu. E é interessante, é tipo Disney, né? Sim. E aí foi muito legal, tal. No outro dia, nós fomos num evento que chamava Amor e Pasta, que é uma franquia mundial, né? E aí fomos para esse evento e sentamos com 2 casais chilenos. E aí a gente tinha contado para eles, né? Que a gente ia na Contiatoro e ele falou, Contiatoro. E eu falei, o quê? Aí ele virou e falou assim, não, é muito comercial para o mundo, mas para a gente, nós não consumimos. E eu falei, gente, porque é uma coisa maravilhosa. Já foram? Porque é lindo. Sim. É maravilhoso. Quando eu fui para o Chile, me indicaram a não ir lá, exatamente. Era maravilhoso, né? Porque a família morou lá, não sei se é uma história, mas assim, parece que a família morou e tal, e mantiveram aquele espaço muito bonito, né? Aí tem toda a história, você entra lá no Caceleiro de Diablo, né? Então é uma história, né? Mas é muito bonito. Então, tipo assim, pra gente que é um conhecedor de vinho mediano para baixo, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Eu gosto de vinhos, mas eu não sei falar, nossa, esse vinho é especial e ele equilibra com aquilo, né? Ele tem esse copo específico, essa taça específica, precisa ser bebido numa taça de cristal, né? Porque tem todas essas histórias que eu já li também, mas outras pessoas falam, não tem nada a ver isso. A gente vai querer saber sobre isso, inclusive, eu quero detalhes para poder entender. Isso é muito maravilhoso, né? Uma história só bem pequenininha do Chile também, que eu fui numa vinícola familiar e tinha uma degustação. E eram vários brasileiros, eu fui com 2 amigos meus, outro amigo meu, o Du e o Yuri. E aí, a gente tá provando e a moça falava assim, vocês sentiram o quê? Os aromas, né? E eu cheirava e falava, gente, uva, muito uva. Na minha cabeça só vinha uva. E o Eduardo do meu lado, o outro Eduardo, falava assim, damasco. E ela, sim. Eu falava, gente, não é possível que esse homem tá... E aí tinha um casal de mineiros que estavam bem na ponta da mesa. E eu tava
numa conexão de olhar com o marido da menina, no sentido de a gente não Oi, sabe o que a onde que eu gente tô, está né? fazendo aqui. E aí, na última degustação, que ela pediu para cheirar, acho que ele já estava irritado, ele falou assim, uai, uva. Eu falei, moço, obrigada. O que vocês sentiram ali? Uai, uva, gente. Eu falei, é isso, é uva. E virou uma piada. E eu acho que acho não, né? É um estudo, é um treino e tudo mais. Posso emendar a pergunta? Claro. Existe vinho bom e vinho ruim em relação a valor, preço, dinheiro? Por exemplo, um vinho de R$ 20 é ruim. Porque eu já ouvi dizer que tem muito sobre o nosso paladar. Então, vamos lá. Esse tanto de informações, vamos devagar. O mundo do vinho, e eu acredito que até com o café vai ser parecido, é treino. A partir do momento que você começa a comer uma comida e você conhece algo superior àquilo, você já mudou seu nível e você vai aumentando o nível. Então, se eu não conheço vinho, igual quando nós resolvemos plantar, eu não conhecia vinho, eu bebia vinho, nunca tinha estudado, eu simplesmente bebia e fazia igual você está falando. Uva. Então, no meu primeiro curso que fiz em São Paulo, foi bem isso. O que vocês estão sentindo? Aí eu falava, eu prefiro não falar. Porque eu não estou aqui para contribuir, porque era todo mundo falando... E aí eu falava, não, mas tem uma coisa aqui que assim, na hora que eu falar, não tem como vocês falarem que não vai ter. E aí, então fala, eu falei, eu vou falar no final. Aí na hora que terminou a degustação, porque senão eu ia atrapalhar, eu falei, gente, molho especial do Big Mac. É isso. Mas era o que me trazia aquele aroma. Interessante. E é bem isso. Se você falar que esse vinho tem um cheiro do perfume de alguém que você conhece, eu não conheço essa pessoa. Então, eu tenho que acreditar no que você está me falando. É a sua memória olfativa. Agora, a partir do momento que a gente entra para degustação, aí é igual a Aline falou, a gente tem que estar falando a mesma língua. Eu tenho que falar limão, você tem que entender limão. Eu não posso já usar a minha memória olfativa. Então, quanto a isso é interessante, porque você começa a ter que encaixar aquilo que você está sentindo dentro daquela roda de aromas, igual a Aline tinha falado mais cedo. Então, e isso é treino. Não adianta que é treino, senão nós vamos continuar na uva. E isso é interessante, porque na hora que a gente estiver degustando um vinho, se eu falar assim com você, o que você está sentindo? Você vai falar, não sei. Você consegue perceber um mel? Tem mel. Então, às vezes, você ainda não sabe colocar um nome para aquilo ali, mas às vezes uma pessoa consegue sim te ajudar e você vai evoluindo em relação a isso. Agora, em relação a vinhos bons e vinhos ruins, existe de tudo em toda parte do mundo. A França vai ter vinhos bons e vão ter ruins, Estados Unidos, etc. E tem os produtores que conseguem fazer com maestria e depende daquilo que ele está querendo entregar. Então, por exemplo, eu tenho uma preferência por vinhos mais elegantes, menos amadeirados. Não quer dizer que vinhos amadeirados sejam ruins, é uma preferência minha, então eu vou buscar beber vinhos com esse perfil. Então, eu vou procurar, às vezes, produtores que me entreguem esse perfil. E essa questão, vamos supor, né, do Chile, de Concha y Toro, eu acho que, assim, o brasileiro, ele gosta muito de uma história e os vinhos chilenos e argentinos são feitos mais pra gente, nesse nosso paladar doce, de leite com toddy de açúcar. Então, a gente se identifica muito com estes vinhos, que são feitos para, né, o nosso paladar, e a gente identifica com essa Disney, com esse movimento de encantamento. Agora, a partir do momento que você começa a degustar cada vez vinhos melhores, começa a ler sobre o rótulo, começa a tentar entender o que o produtor e o que o terroir está te entregando, você naturalmente vai evoluindo o seu paladar e, de repente, você começa a perceber que, engraçado, esse aqui parece que colocaram até açúcar nesse vinho. Ele está muito doce, ele está muito redondo. Tentaram maquiar isso aqui. Então, às vezes, são uvas que não chegaram nem tão boas e fizeram um bom vinho daquilo, maquiando. Mas, vamos falar, para aquele bebedor de vinho, não para aquela pessoa que está ali realmente querendo degustar um vinho, que consegue buscar naquela taça a intenção do produtor, a intenção do terroir e por aí vai. Gente, meu celular, calma.
Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o mundo do vinho é tão amplo, 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 que quanto mais você estuda, parece que menos você sabe, mais você ainda tem para aprender. Então, Eu acredito que seja... é bebendo. Entender o vinho é algo muito complicado, né? Sim. Eu detesto bebidas doces. Não gosto. Então, não beberia nenhum espumante, nenhum champanhe, nenhum vinho que seja doce. Nada. Sim. Mas existem as pessoas também, porque tem o conceito brasileiro que eles colocam, falam, nossa, é cafona beber vinho doce, tá? Existe sim, não, isso. existe, sim, Existe, mas é um vinho Mas- suave de vinho de mesa, né? Eu acho que é cafona, a pessoa bebe que ela não gosta. Exatamente. Sim, sim. Eu sempre falo assim para as pessoas que estão ao meu redor e até para os clientes. Qual que é o que você me sugere de vinho? Aí eu sempre pergunto, qual que é o perfil que você costuma, tanto de vinho quanto de café? E aí, às vezes, eu indico, às vezes, não, eu acho que é melhor, vou te contar a história deles e você escolhe. Porque, para mim, o café e o vinho, o melhor café e vinho é o que te faz feliz. Então, não adianta, é igual você falou, não tem como eu criar regras sobre o consumidor final. Claro que não. O consumidor final, ele é específico, e cada um tem nossas memórias afetivas, né, Cris? Então, eu vejo isso tanto no café quanto no vinho. E às vezes é tão afetivo, no café muita gente não tira o açúcar porque é afetivo. Sim. Porque a avó fazia o café com açúcar. E da mesma forma é o vinho. Às vezes o avô era italiano e tinha aquele vinho de 5 litros lá, que era servido nos almoços de domingo. Como que eu vou querer que essa pessoa tire isso da vida dela? Não vai. Aí eu vou perder, eu vou afastar aquele cliente, vou colocar ele lá. Só, a Cris falou uma coisa que eu sempre falo também, que aprender o que é bom é muito fácil. Então, você vai dando uma oportunidade e fala assim, experimenta, sem preconceito. Eu vejo que homens têm preconceito com vinho branco. E um vinho... Eu adoro. E assim... Vinho verde. Ai, de uva Nó. verde, né? E o pessoal, assim, a gente está mostrando muito isso, que a nossa região, ela é muito boa para vinho branco. E o preconceito você acha que tá porque é uma bebida mais feminina? O pessoal criou isso, mas não Eles imaginam que seja porque isso? Tem vinhos brancos super elegantes, bem estruturados, complexos. No manejo, a gente consegue colocar mais complexidade nesses aromas, então fica mais fácil para a pessoa entender. Vou dar até o exemplo do Sauvignon Blanc da Casa Bruxel. Ele era um vinho que a variedade já tem uma nota de maracujá, né, Cris? E aí, nem todo mundo, eu achava que maracujá era uma fruta unânime, que todo mundo gostava. E aí, depois eu descobri que não. Então, o quê? Através, no manejo, lá na lavoura, a gente fez uma técnica que tirou as folhas de onde o sol nasce e deixou onde o sol põe, que aí a maturação vai ser mais lenta e vai pegar sol ajudando a tirar a pirazina. E isso trouxe mais elegância para o vinho, trouxe mais notas. Gente, então, que bacana. a gente traz, o que era só maracujá, a gente traz uma nota fresca de abacaxi bem maduro, um floral de uma flor branca, um corpo mais elegante que lembra um chocolate. Então, quando eu conto isso para o consumidor, isso já ativa as memórias sensoriais e ele fala assim, eu vou experimentar. E quando ele experimenta, a sensação é tão gostosa, porque eu já comuniquei tudo que ele precisava saber, que ele vai achar tudo aquilo. Então, quanto mais informação a gente leva com que harmoniza, porque as pessoas às vezes erram, o vinho é muito bom, mas erram com o que está comendo ali no dia a dia. Às vezes o queijo, não é qualquer queijo. Então, cada vinho tem um queijo para harmonizar. Então, tudo isso leva à experiência da pessoa. E aí a gente definiu o que é um vinho bom. Às vezes um vinho de R$20 que a pessoa foi lá e comprou, mas ela está num estado de graça tão grande, tão maravilhoso, ela quer comemorar ali, sei lá, recebi um aumento e vou colocar ali. Acerta na combinação, vai ser o melhor vinho do dia dela. E aí tem uma regra mais básica sobre harmonização, assim, a mais básica possível. O tinto com carne X, o branco, enfim. Seria bem isso, né? basiquinho. Bem basiquinho. Então, vamos lá. Um tinto com carne vermelha. Frutos do mar, peixes com vinho branco. Mas assim... Uma sobremesa. Mas essa é uma regra mesmo. Por exemplo, um sommelier.
Por exemplo, você vai em Portugal, você vê bacalhoada servindo com vinho tinto. Então, não é uma regra. Não é que depende Engraçado, do né? molho, depende do que tá. vai Aí vir. você vai se aprofundando. Sim. Entendi. Então, assim, Vamos no bar, então. é isso que eu tô falando. Igual, o mais difícil seria para sobremesa. Porque aí depende de quem que vai estar mais doce, se é sobremesa ou se é o vinho. É igual Coca-Cola com bolo. É. Esse assunto é maravilhoso e queremos presenteá-las. Ai, vamos. Queremos presentear. Chique, Gente, muito a Artefarma obrigada. é o nosso obrigada. patrocinador. Eu manipulo com eles há muitos anos já. Todos os meus insumos e eles produzem com galena, que é um dos insumos mais... Não, aliás, é um insumo de primeira qualidade do Brasil. E eles fazem todos os produtos deles com essa galena. E aí, Olha. nós estamos presenteando vocês. Detalhe, a Muito Artefarma, obrigada. ela mais manipula esperta, querida. e entrega no mundo inteiro, qualquer lugar, Ó, tá? Então é muito só mandar obrigada. a receitinha e que eles chega. vão entregar para todos vocês do mundo inteiro. Eu sou tão sensorial que tudo que eu ganho, Você que eu como, Cheiro eu eu também cheiro. adoro. Mais um. Muito obrigada. Essa aqui da Rio Brilhante. Muito obrigada, muito obrigada. Também Tá? nosso Vocês são todos parceiros, então É. eu acho Colocada maravilhoso. Sabe por quê? Antes de entregar, eu comecei como blogger em 2010. E eu percebi nesse momento todo, até hoje, que hoje é 2025, eu não sei qual é o problema que as pessoas têm, que, tipo assim, acham que no mesmo segmento tem que ser brigados. Não. E eu nunca entendi isso e eu ficava assim, meio sem entender, e eu sou muito fora desse meio mesmo. Porque eu olhava e falava, não é pra mim. Porque sentido, né? não faz sentido nenhum. Caminhar Porque junto, caminhar junto. E outra coisa, ainda mais em relação a influencer, cada um tem o seu momento e ninguém briga com ninguém, porque eu falo uma forma, Débora pode falar de outro, você pode falar de outro. Ninguém pode brigar com ninguém em relação a isso. Então, é só uma desabafo. um presente para Dos você, nossos amigos da Rio da Brilhante Café, Érica, Inácio, Dona Edna, Pedro, Fernando, que tá aí. Enfim, gente. Muito obrigada. E estamos também, ó. Olha só, Banca do Dinei. Então, gente, eles estão com a Delicatessen e vocês também têm uma Delicatessen sensacional, com produtos maravilhosos. Eu fiquei encantado com a Delicatessen deles. Eles têm produtos De marca própria. Sim. né? Doces e tudo mais. Olha aqui, ó. Tem até... Ó, gente, isso aqui. Nem tinha visto que era deles De mesmo. bacon. É um salaminho italiano. Aí, ó, É para tipo harmonizar italiano. com vinhos. Ah, gente, isso aqui para quem gosta de culinária, isso é Açafrão. o açafrão. Gente, esse é o Espanhol, açafrão, tá, né? meu amor? É o açafrão espanhol. Tá? E aí ele tem queijos, tem várias coisas. E esses óculos nós estamos usando... Deixa eu ver esse. Não é esse. Este daqui, ó. É um óculos que tá na Oculari. Oculari. Como que chama a sale deles? Ah, Eduardo, não me Enfim, Nossa, esqueci. Quem conversa isso, essa parte de negócios é com você, Eduardo. Black November. Eu lembrei agora. Gente, esse óculos aqui sai por R$450 em seis parcelas de R$75. Então, né? Acessível super presente. a muitas pessoas. Um presente para você, para o seu amor. Enfim, várias coisas. Eles estão, assim, com essa promoção que vai até o final do mês. Quem mais? Última aqui, ó. Persona Mark. Última não, meu amor. Tem mais gente? Tem, Ah, porque tem é mais muito um. patrocinado! A Persona Mark que faz as nossas canecas personalizadas. A gente Lindas. presenteou as meninas, inclusive, também hoje. Em nome do Rafa, vários brindes interessantes. Eles são Inclusive, ótimos. vou convidar vocês para um evento que vai acontecer mês que vem. Dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro. É da Body Mind. Lisboa Body Mind. Eles fazem já viram
em algum vídeo, com certeza, ou às vezes tem em casa, não sei, essas cubas sanitárias que são automáticas, tipo as japonesas, né? O primeiro produto homologado pelo Inmetro, ele é todo com tecnologia brasileira e fabricado na China, mas tem todas as garantias daqui e é sensacional. O Anderson depois vai colocar esse vídeo pra gente, depois eu mostro para vocês. Primeiro que o produto é maravilhoso, ele faz um cuidado, né? Esquenta, aquece. Gente, maravilhoso. Já chega, ele levanta, sai, ele fecha. Tchau. E detalhe, ele é autolimpante, meu amor. Fantástico. Meu amor. Isso é vida na vida das pessoas. Vida na vida. Inclusive, Então, Kátia, um beijo. Um beijo, muito pela obrigado. Parceria, viu? E nós vamos fazer vários eventos, Patos, Uberlândia, Muito bom. BH, Goiânia. Axé. São os primeiros. Vai vindo aí. E aí, que mais? Nossa, eu tenho tanta pergunta. Gente, fala das taças. Isso é muito legal. Eu ia perguntar sobre isso. Tem copo certo para se tomar um vinho? É necessário? Faz diferença? Acho que a gente pode partir... Não copo E eu certo, digo em relação a ser o vidro, cristal, a grossura da taça. Fazer diferença vai fazer, mas vamos voltar àquela história. Depende do tanto que aquilo ali vai fazer diferença para você realmente. Mas Mas assim, vamos lá. Por exemplo, eu trouxe aqui uma taça ISO. Essa aqui é a taça universal de degustação. O formato dela, a quantidade de vinho que ela vai receber para você degustar, ela 100 vai servir... ml? Não, vai ser 50 ml. Nossa, eu fico muito preocupado com isso, acho pouco. Mas não é para beber, não é para Nada, beber. degustação. Gente, eu fui na vinícola e eles me serviam 100 ml. Eu falei, cadê? Eu falei, gente, Mas só às para vezes você vai entrada? receber tantos vinhos, você receber mais, Não. você vai cortar. Achei pouco. Não, é pouco. Se for pra gente se divertir, não é pouco, não tem diversão nenhuma. Mas assim, no caso de degustação, ela vai servir para brancos, rosés, tinto, espumante, vinho de sobremesa. Essa taça? Essa mesma taça. Então, ela tem esse corpo um pouquinho mais longo pela quantidade de vinho que é servida, a boquinha dela é um pouco mais fechada, que vai trazer aqueles aromas direto para o nariz, então ela é formulada para isso. Então, todas as taças, ela vai ter este desenho, não por só design ou beleza, mas porque ela vai ter que entregar o aroma para o lugar certo, ela entrega o vinho na boca no lugar certo e por aí vai. Então, o cristal, claro, né, vai ser bem diferente do vinho, até pela sofisticação, pela leveza, a forma como... E eu não estou dizendo só em relação a ser cristal ou não, porque existem essas taças tchecas, né, que elas são muito pesadas, né? Mas é por durabilidade, né? Também, né? Tá. Mas faz diferença do cristal para o vidro? Faz. Quando a gente fala tanto em cafés quanto vinhos, ou qualquer experiência que a gente tenha bebida, a neurociência fala que o ambiente ele influencia para o consumidor. Eu até conto sempre que tem cores de xícaras, por exemplo, que eu não coloco para cafés, determinados cafés. Quais são as cores? Por exemplo, um preto, você vai trazer um café muito forte. Um amarelo, ele vai trazer uma acidez muito alta, porque o amarelo já lembra acidez. O rosa eu gosto porque ele traz doçura, elegância. Um transparente, para o café não é prático, porque você pode olhar através da luz e acabar achando que o café é fraco. Para o vinho, quanto mais fina ela for, a gente vai conseguir fazer a avaliação da cor com mais delicadeza. Então, se o vidro é muito grosso, primeiro ele fica pesado, depois, na hora de você olhar a cor também, ele não vai trazer aquela clareza nas cores, que a primeira avaliação é a visual, né, Cris? Então, assim, a taça, eu acho que ela determina muito como no café. Então, eu acredito muito em apresentação, né? Em apresentação. Claro tanto que a de taça, pratos, comidas, tal. Quando a gente fala na haste também, até eu fiz um pedido de taças agora recente, e aí eles aumentaram um pouquinho o tamanho da haste, porque o consumidor
produtor, ele estava entendendo que quando ele colocava, isso é uma explicação da fábrica, quando ele segura pelo bojo, ele esquenta o vinho. E aí, com a haste, do tamanho maior, as mãos maiores conseguem Cabem ficar mais à todos os dedos. vontade. Impressa, Otávio. Então, Gente, assim, sensacional. tem várias situações e tudo é neurociência, mostrando que o que isso muda e interpreta o ambiente no consumo, né? Isso não vale só para vinhos, né? É ruim No beber tudo. assim? Não, de forma alguma. Não é ideal pegar no bojo, né, Não Cris? pode pegar no bojo. É. Porque aí eu você sempre esquenta bebo o assim. vinho. Essa Não. do bojo, alguém já havia me dito em algum momento da minha vida. Agora, em alguns esquentava. momentos, vamos supor que você pegou um vinho tinto que está com a temperatura um pouco baixa demais. Gelado. Aí Você vai você vai esquentar. pegar pelo bojo para você tentar Entendi. trazê-lo Pra pra chegar ele temperatura. muito bom. E sobre respiração de vinho? Que também já ouvi dizer muito que é interessante que o vinho respire antes que a gente beba. Olha, Colocar Depende no do vinho, né? No decanter, decanter. essa coisa. Isso. então, Vinhos mais antigos e tal. isso, Eu ouvi falar hoje, nós estamos em 2025, que vinhos feitos antes de 2019, alguma coisa assim, teriam que colocar, não sei se está certo. porque o Só que acontece? O vinho ele vai envelhecendo e ele vai depositando algumas coisas ali no fundo da garrafa. Então, o tanino vai depositando e tal. Uhum. Quando você vai beber este vinho, para você não ter que pegar essas partículas na sua boca, não é que vai fazer mal, mas para não ficar Tá, ele vai ficar no desagradável, decanter. a ideia é que ele fique no decanter. Qual que é o problema que se você não fizer com muita calma, de maneira correta, é que se você vira muito bruscamente aquela Não garrafa... adiantou nada. Não é isso. O aroma daquele vinho, aquele primeiro aroma que é o mais sensível, aquele que desaparece mais rápido, vai embora. Então, por isso que tem toda aquela técnica de colocar devagarzinho, que a gente acha que é mais teatro, mas não, é para proteger essa degustação do vinho, para que não se Ele perca tem pouca nada. paciência, né? Então... Sim. Então, esquece tudo. A gente E outra achando que todo vinho possibilidade... tinha que respirar. Não, e aí outra possibilidade é quando é um vinho muito jovem, muito intenso, muito nervoso, ele precisa de um pouco de oxigênio para ele abrir os aromas. Mas aí vamos combinar que numa taça, enquanto você está girando, Isso você já- está abrindo o vinho da mesma forma. Então, E se você permanece Gente, ele podia com vir a, escrito com a no taça rótulo, na mesa, enquanto decanter. conversa, é a mesma coisa também. Até porque, vamos imaginar, agora tem gente que gosta de abrir a garrafa e deixar ela aberta ali. Vamos imaginar que a boquinha da garrafa é a menor parte, né, da garrafa, e que o único contato que está tendo com o oxigênio é aquele primeiro líquido ali. Então, não sei se vai funcionar tanto. É preferível Se você não deixar movimentou no o vinho no decanter e tal. Ou na O própria oxigênio, taça. até ele entrar ali, que não vai entrar porque a água tá Entendi. fechada. Porque Então você é não vai preferível você né? colocar Não numa vai- taça e bem devagarzinho, degustando esse vinho. Balança, cheira, experimenta, descansa. É porque eu percebo que a primeira taça de vinho ela tem um sabor, a segunda já tem outro. Isso aí Você eu tá consigo. bêbada, né? Então, Não, aí mas eu o já vinho não sei vai exatamente. abrir. Mentira, né? Vai mudar. Agora você me deixou Eu em dúvida. tadinha. É, porque não é a segunda, meu amor. Essa não é a segunda, eu eu tenho acho que certeza. Também faz parte o processo. Não, já fica essa mais não é a solto. segunda. Mas, não, na segunda eu ainda não tô bêbada. E eu vejo que tem uma diferença mesmo. Tem, o Ele vinho fica vai se mais, abrindo, mais, ele mais vai... suave. Não sei se E essa quanto palavra... melhor o vinho, o que vai definir se ele é melhor ou não? Quanto mais complexidade tiver esse vinho, e essa complexidade você vai sentir no aroma e no paladar, é a hora que você fala, morango. Ué, engraçado, parece que agora apareceu castanha. Agora Porque ele apareceu vai se chocolate. transformando. Ele vai abrindo, ele vai tendo contato com o oxigênio, vai abrindo e vai se transformando ali. Eu tenho uma pergunta bem interessante aqui. E uma região, né, que ela não... Talvez poucas pessoas consumam vinho, né? E isso vai acontecendo com o tempo, até pelo mercado que se abriu, não só hoje que vocês estão aqui, né, com a cultura do vinho, mas esse mercado de vinhos, ele é aberto para uma população ampla de uma forma de um tempo pequeno, né?
Vocês entendem que o consumidor local entende e reconhece o potencial do vinho do Cerrado? Eu acho que ele entende porque ele pertence. Então, eu acho que as duas vinícolas, elas estão tentando trazer que o patense, ele faça parte desse processo, através... A gente está sempre em eventos, levando para todas as pessoas terem acesso, e quando isso, aí tem o pertencimento. Quando você tem o pertencimento da marca, você tem orgulho, aí vira o pracismo, né? Então, por que a gente não pensar que o Cerrado, daqui a 10 anos, vai ser o Vale dos Vinhedos do Cerrado? Maravilhoso. Então, já vai que seja. Hoje eu vejo que, às vezes, na loja, o pessoal chega e fala assim, eu preciso de um presente para uma pessoa que vem de São Paulo e eu quero impressioná-la. Porque ele entendeu que a mineiridade é a nossa cultura. Então, o vinho do Cerrado é a nossa história. Então, a gente está vendendo histórias. Então, quando uma pessoa lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou até mesmo do Rio Grande do Sul, ela ganha um presente de Minas, do Cerrado especificamente, ela fica surpresa. E aí, quando a pessoa que está aqui, que já experimentou, que viu que tem potencial, que conhece a história, ele quer vender o produto também. Gente, o que tem de gente que vai comprar presente para presentear, porque é a história de Patos, E é sensacional, porque sai do óbvio, né? Sim. Porque, por exemplo, eu sou de São Paulo, quando eu vou para lá, se eu não chego com queijo, pamonha, Pão de e às queijo. vezes cachaça, às vezes até um ovo caipira, porque eu faço contrabandos, né, para São Paulo, de todos esses insumos. É um problema, eu preciso estar carregada disso. E aí, muito legal, tipo, se levar um vinho, né? Porque não é óbvio. E depois da pandemia, a gente teve uma alta do consumo de vinho durante a pandemia, né, Cris? Então, eu fiz parte disso. Eu aumentei isso. Quem gostou mesmo da história, ele permaneceu. E aí, ele quer referência, ele quer experimentar, ele tem curiosidade, ele quer ir no vinhedo, ele quer comunicar que está fazendo o consumo daquele determinado produto. Então, a gente vê que existe, assim, uma janela imensa ainda para o crescimento do vinho, principalmente o vinho brasileiro. Na nossa região, eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho, porque a gente está comunicando para as pessoas e mostrando que é possível. E a gente só precisa parar com o espírito de vira-lata, achar que o de fora é sempre melhor que o nosso. Só que só tem um jeito de fazer, é a pessoa experimentando. Então, eu lembro que quando a gente começou na Casa Brux, era um rótulo de café e um rótulo de vinho. Hoje, a gente já passa de 16 rótulos de café, porque a pessoa não quer tomar só um café, ela quer ter outras experiências. Café especial e vinho é experiência. E vinho também a gente vai aumentando. Então, esse ano, essa safra de 2025, a gente deve estar aí lançar de 8 a 10 rótulos também. Olha então, que porque legal. assim, vai mudando o comportamento e a gente vai vendo que a gente precisa variar para esse consumidor. Aí o pessoal acha assim, a Alma Rios e a Casa Bruxel tá competindo. Não, muito pelo contrário. A gente indica um ao outro, por quê? Porque a gente quer que as pessoas experimentem e conheçam os produtos e também conheçam as histórias do Cerrado, porque a gente quer fortalecer essas marcas. Inclusive, quero conhecer, né, as vinícolas. Vocês têm projetos, por exemplo, para montar, por exemplo, uma pousada, um hotel dentro dessas vinícolas para que as pessoas fiquem hospedadas ali, consumindo dentro de um restaurante, de uma coisa, para que elas fiquem... Eu digo, passar um final de semana, né, que eu acho super interessante, porque a pessoa vai beber e tal, eu já vou permanecer por aqui e tal, e tudo mais. Então, eu acho que seria interessante. Se não tem... Não, é o mais prazeroso, um passeio, né? Ou pelo menos um passeio mesmo. A gente tem um passeio. A gente hoje tem uma parceria com a Rota do Café, que é uma promoção dos cafeicultores, mas assim, a gente tem a experiência de café e vinho numa visitação só. E tem o projeto da construção da vinícola, que vai começar com a indústria e depois vai ter o complexo completo. Mas enquanto isso, a gente não vai deixar de receber as pessoas, né? Então, existe a curiosidade, a gente quer formar essa história
Então, isso deve sair para o final de 27, início de 28, o complexo está pronto. E vai ser na Fazenda Chuá, onde tem o vinhedo e o cafezal. Onde é a fazenda? Aqui na Fazenda Chuá, perto do Arraial dos Afonsos. Fica a 15 minutos daqui. É bem próximo. Então, o acesso é bom, né, Cris? Agora Sim. as estradas melhoraram. Então, a Fazenda Chuá, você nem suja o carro, tudo asfaltado. O convite está feito para vocês, quando quiserem nos conhecer. E a gente fez, lá tem um espaço que chama Espaço Chuá, onde a gente recebe as pessoas. Então, eu convido até as pessoas para seguir a Casa Bruxel no Instagram. E também a gente Fala ali, qual que é a arroba? @ Casa Bruxel. E tem o e-commerce que a gente entrega para o país todo, que é casabruxel.com. E para dentro de Patos, a gente não cobra taxa de entrega. Então, seja de cafés ou de vinhos. E qual que é o horário de entrega? Das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta. Então, Que é ali na JK. na JK, do lado da DB. E as pessoas podem ir lá comprar? Podem. A gente está passando por uma reforma, ampliando a loja, porque ela já ficou pequena. Mas nós estamos atendendo Vai dar lá. acesso para a JK ali? Aí vai abrir para frente. É uma ideia. Tiraram o Paulo de lá. Não, a gente arrumou uma entradinha diferente para o Paulo. O Paulo continua lá, Entendi, gente. tá. E aí a gente abre para a JK para facilitar, até porque às vezes as pessoas passam e não vê a loja mesmo. Mas a gente ainda está, mesmo com a construção, a gente está atendendo lá e todo mundo é muito bem-vindo para conhecer, provar um bom café, Já fui experimentar lá. um vinho. Lá na JK. na JK eu fui acho que uns 2 anos atrás. Tá Acho que na é hora isso, de isso. voltar, porque tem muita novidade. Não é? É. Leva agora. Claro. Cris, você. Até já vou engatar uma pergunta. Os vinhos de vocês hoje estão dentro da Gran Cru ou não? Está. A gente consegue vender, vocês conseguem achá-los lá na Gran Cru de Patos de Minas. Olha só. Vamos abrir. A gente ganhou presente, gente. Vamos lá. Eu acho que agora é um momento oportuno pra gente ver. Sabe que eu amo rótulo de garrafa de vinho. Ah, eu amo também, eu gente. também. Acho tão bonito. Eu sou Eu apaixonada. fico encantado com o rótulo, assim. Aí Isso. depois eu vou degustar. E eu gosto de sou um rótulos que me degustador, informem, assim, né? tipo... Poucos têm informação. Sim, Tem alguns que são bem eu informativos não- no sentido... Mas Os meus 50 anos não estou enxergando. Se eu tiver sem óculos, bem, eu não enxergo nada. É só o rótulo mesmo e o vinho. Mas hoje a gente tem outras formas de comunicar no rótulo, inclusive ilustrativas. Então, tem rótulo. Eu gosto do ilustrativo. E aí a gente coloca Como lá. assim? Explica como assim, exatamente. Então, você vai ver aqui, quando você abrir, tem a ilustração das harmonizações. Então, porque maravilhoso fica muito isso. legal, Sim, né? sim. Então, Ajuda. Facilita, Nossa, claro. demais. Eu acho que o mundo inteiro já está percebendo isso, inclusive, vamos supor, França, que lá ou você conhece a região, ou você não vai saber que uva, né, que você está tomando. Então, se você sabe, se você está em lindo. Borgonha, subentende-se Pinot Noir. O que significa aqui? Ai, que lindo. Lindo mesmo. Ele ganhou 90 pontos pela revista Adega. Olha, Vamos mostrar. E ele Achei acabou de ser chique. premiado agora Câmera. no concurso de essa- Bruxelas, medalha de prata. Essa aqui. Lindo, garrafa linda. Aqui, ó, já me falaram sobre isso aqui também, ó. Sobre o fundinho da garrafa. e aqui que Quanto Que tinha que mais ter- fundo, melhor o vinho. Isso, exatamente. Não, Isso o que eu já negócio, ouvi. assim, vamos pensar. Se o meu vinho fosse ruim e se eu quisesse que você acreditasse nisso, Sei, eu poderia isso fazer aqui. isso, né? Mas eu também não iria pagar bem mais caro numa garrafa se ele não merecesse. mas tem o Então, rolê de assim- de servir? Também. Será? Ou não? Pode ser que facilite, mas não acho que seja por isso. Eu acho que é porque é uma garrafa melhor mesmo, ela é mais Sim. pesada e... Mais cara. Sim, ela é mais E até cara. na hora do transporte ela ajuda, porque ela tem mais vidro embaixo, então Protege, ela ajuda né? e protege para não ter tanto. Entendi. Hoje a gente tem vários jeitos de armazenar e despachar para vários lugares, mas essa parte do vidro ela dá uma firmeza muito boa. Então, assim, tem várias situações, né, que facilitam. Então, esse eu trouxe aqui para vocês também. Esse também ganhou 90% na adega, Que 90 chique. pontos Tá na de adega. parabéns. Ai, gente, E o todo nosso- mundo muito perfeito E o aqui nosso nessa rótulo, cidade. ele tem uma história, né? Então, o rótulo... Nossa, e o rótulo é lindo também. E ele olha. tem essa história de... Então, ele mostra o que é o nosso terroir, né? Então, a gente tem
o solo, o pôr do sol. Lindo. Então, tudo isso é contextualizado. A gente tenta levar para o consumidor o cerrado, informando ele tanto nos cafés quanto nos vinhos, a riqueza que o nosso bioma oferece e que a gente pode produzir sustentavelmente. E hoje eu tenho o prazer de entregar para vocês o primeiro vinho certificado Rainforest, que é uma certificação internacional muito conhecida no café, e é o primeiro vinho do Brasil que tem essa certificação da cadeia completa. Que legal! Então, ele garante rastreabilidade, sustentabilidade do selo. E a gente está muito feliz com esse selo. Muito feliz. Parabéns para vocês. Bom, parabéns mesmo. Parabéns, viu? Acho que empreender é tão difícil e empreender num mercado que não é um mercado... eu tô fazendo por moda, né? Tipo, vamos fazer uma coisa que eu não sei nem como te expresso, porque eu sei que não é modismo, né? Porque não é. Vocês amarem isso e trazer uma coisa que, igual a gente pensava, né? De uma forma sem o conhecimento, que a uva não ia permanecer, que as parreiras iam morrer e tudo mais, né? Esse aqui não funciona para isso. Mas funciona e funciona muito bem. E que bom que os vinhos estão aí. Eu nem de pato sou, moro aqui 20 anos, me sinto patureba, né? Como dizem. E eu estou orgulhosíssima, gente. Que coisa linda. Vou estar deixando. Muito orgulho, coisa linda. Muito feliz mesmo. Na verdade, é muito amor, assim, dedicação envolvida, realmente. Que a gente faz, né? Com propósito. Acho que quando a gente começa uma coisa, o perdurar ali no início né? Persistência. E aí eu acho a persistência. Acho que assim, a maior dificuldade que a gente enfrenta no Brasil, não vou falar só Minas, mas no Brasil, vai ser o preconceito das pessoas em achar justamente isso. Vinho de Patos de Minas, onde já se viu, como assim, que invenção que é essa? Estão doidos, Mas né? que é igual a Aline falou, vamos provar, vamos conhecer as propriedades, vamos fazer esse passeio, porque a história é belíssima. Alma Rios é onde? A Alma Rios ela é mais ou menos vizinha da Bruxel, só que por outra entrada. É ali, fica difícil explicar, mas não sei se vocês conhecem aquele restaurante Casa de Família. Eu não conheço, mas eu sei mais ou menos onde é. Você chega ali naquele trevo da faculdade da Escola Agrícola. Perto dos pés de manga. Sim. Então, ali você entra... Obrigada, Aline. Você vê a alma assim. Por me localizar. Obrigada por me localizar. O Waze. Mas é bem próximo. Para chegar aqui. Mas é bem próximo. Fica uns 10 minutinhos ali do centro. E é um lugar muito gostoso. A nossa paisagem aqui em Patos de Minas é linda. Muito linda. Então, eu acho que assim, já vi alguns vídeos. Eu acho que vocês trouxeram o Gui de São Paulo, que é um amigo meu. Isso. Vocês trouxeram ele, né? Ele e a noiva. E eu achei sensacional, assim, os vídeos que eles fizeram. O local é muito bonito. Sim, assim. é muito bonito. Lá onde vocês estão, eu não conheço ainda. Quero conhecer todo. Isso. Vamos marcar para a gente ir lá. Foi especialíssimo vocês estarem aqui com a gente hoje. Gente, eu acho que o empoderamento da mulher, assim, é algo que me encanta muito, muito mesmo. Me traz conforto e acalento, de verdade, porque eu tenho mulheres maravilhosas na minha família, uma amiga maravilhosa, outras também, e eu sou, assim, o defensor das mulheres, assim. Então, ter vocês aqui é muito importante hoje. E agradeço que bom, obrigada, gente. por vocês terem tirado um tempinho aí para estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, foi bem gostoso participar, né? De um assunto que é delicioso. Nossa, eu também agradeço. E acho que fica a dica aí, né? Pro final de ano. Né? Claro, gente. Isso, vamos presentear. Vamos levar as pessoas para passear. Presentear, comemorar. Tem aí vendo Natal, Réveillon, né? Então todo mundo comemora.
Dia 19 de dezembro. Vamos. Isso aí, A Débora vamos vai almoçar passar lá lá. na vinícola. Isso, Ela vai Isso, comprar muito uns bem. vinhos pra gente degustar. Compre. Gente, obrigado de verdade, Obrigada, viu? Obrigadão. obrigada. Deixe mais uma vez os arrobas, né, amigo? Olhando Isso. pra câmera ali, ó, bonitinhas, pro pessoal seguir. Vamos lá, @Vinícola Alma Rios. @Casa Bruxel. E se quiserem deixar o WhatsApp. pessoal e tudo mais, tranquilo. Bom, para a gente é mais fácil conversar no WhatsApp da vinícola, que é 8857-6356. E o lá da Casa Bruxel é o 34999754666. Meu Chamando, Deus. a gente tem É duas difícil. Alines, né? Eu, a Aline Duarte, tem a Aline Araújo, a gente tem o Ítalo também, que faz o trabalho externo. Então, a gente está à disposição. A gente trouxe alguns exemplares aqui, né, Cris? Mas Isso. é uma linha bem completa, tem branco, tem rosé, tem tinta, então agrada a todas as pessoas. E eu sempre falo que vinho de inverno, jovem, é um vinho de inverno para tomar no verão, que dá para tomar fresquinho, numa piscina, então aproveitem. Não, tem uma pergunta que nós temos que fazer sobre colocar gelo. Gelo. nos vinhos. Piscine. Exatamente, Piscine. piscine foi o que a gente viu esses dias, né, amigo? É isso. Tá ok, não tem problema. Não tem, gente. Tá liberado, É gente, a o hora gelo que no você vinho. que você não vai degustar. Você não quer saber se o Entendi. vinho vai entregar, se não vai entregar. E tem vinhos que já são preparados para receber aquele gelo. Eu tava vendo até uma Chandon, que ela é uma amarela específica para para... receber esse gelo. Aham. Então, Isso. vamos Eu ser acho que felizes. o cara falou que ela era mais concentrada, tipo, Sim. para ela não diluir tanto no gelo. Tá vendo, gente? Pode tomar com gelo. Pode tomar. Vamos Tá aparecer tudo lá bem. na Gran Cru. A Gran Cru já tem um Tomem do jeito que vocês espumantezinho quiserem. lá Comprando fantástico. tá ótimo. Não, vamos aprender. Não é comprar, vamos aprender. E aprender Não, e ser assim, feliz. Como isso vocês aí. disseram, né? Brincando. O importante é a Vocês gente comprem aprender, lógico. Ué. Vamos Tá ser doido. felizes. Amigo, antes da vamos gente saber. mandar um tchauzão, vamos só falar de novo todos os nossos patrocinadores maravilhosos, antes da gente ir embora. Então, a Lisboa Body Mind, vocês vão ficar com um videozinho aí Vamos. maravilhoso, pra vocês terem noção do que é esse produto. Kátia, um beijo. Arte Pharma, Arte Farm. Eu não tô vendo. Rio Você não tá Brilhante vendo? Café, Rio Brilhante Café, Banca do Dinei, Oculari e Persona Mark, as nossas canecas. E eu sem óculos de grau para enxergar isso aí. Maravilhoso. Sua arroba? Dudu, _Gontijo. Débora com H Salomão, tudo junto, minúsculo. E tem o Vê Se Pode On Air também. Segue a gente. Vê Se Pode On Air. A gente vai estar no YouTube, Um a gente beijo. vai estar no Spotify, a gente vai estar por todos os lugares. Isso. Só jogar no... Um beijo, gente. Beijo, gente. Obrigado. Obrigada, Obrigado a vocês. Débora. de verdade. Obrigada a Obrigada. vocês. Obrigada.